A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Eu sou o Padua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e nós iniciamos agora, graças a Deus, mais um episódio desta série maravilhosa com a ajuda de São Francisco de Sales, que está fazendo para mim e para você uma direção espiritual, nos orientando, nos norteando na nossa relação com Deus, como filhos e filhas de Deus, nos levando a uma intimidade com Ele. Que bom que você está aí através da internet, que bom que você está nos ouvindo através do rádio. Abraçamos a você que nos acompanha pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio, você que está ouvindo a web rádio Jesus Misericordioso, você, querido internauta, que está conosco agora no YouTube, Facebook e Instagram, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um abraço muito afetuoso a você, ouvinte da Rádio Cultura, a Rádio de Quixadá, Rádio da Diocese de Quixadá, a Rádio do Bem, Cultura FM 102.1. Você conosco em mais uma noite aqui na Rádio Cultura. Nós estamos aqui de segunda a sexta à noite com essa programação Direção Espiritual com São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, um mestre na vida espiritual, doutor da nossa igreja, foi bispo de Genebra e deixou um grande tesouro com a sua vida, com os seus ensinamentos e, entre outros, este livro precioso, pequenino, um livro, podemos dizer assim, básico naquela atitude que eu e você devemos ter de buscar uma relação com Deus. Como está a sua relação com Deus? Esse livro Filoteia ajuda e muito para que eu e você tenhamos uma vida dedicada a Deus, uma vida devota, uma vida de amizade com Deus. Filoteia significa isso, alma íntima de Deus, alma amiga de Deus. Só aí encontramos a nossa felicidade. Que bom que você está conosco aqui fazendo este caminho. Já aproveito para motivar, se você não é inscrito no nosso canal, se não segue o nosso perfil aqui pela internet, faz isso agora, não custa nada e você ganha muito. Basta clicar esse botão inscrever-se, esse botão seguir, você vai estar recebendo com mais frequência o nosso conteúdo, vai estar sendo notificado sempre que tivermos alguma novidade, transmissões da Santa Missa, de grupo de oração, de eventos, momentos como este de formação, tudo para a glória de Deus, para o seu enriquecimento. Amém? Meu irmão, minha irmã, nós queremos convidar você para rezar, porque vamos para mais um capítulo da quarta parte. Aliás, vamos continuar o capítulo 13 da quarta parte, nós combinamos no episódio anterior, como era um capítulo um pouquinho mais longo, essa quarta parte tem capítulos pequenininhos, mas esse é um pouquinho mais extenso, nós estamos dividindo em partes para que não fique tão extenso e você possa acompanhar da melhor maneira, tá bom? Então a gente vai para a segunda parte do capítulo 13 da quarta parte do livro. Para não complicar, o livro tem 5 partes. Já passaram por aqui a primeira, a segunda, a terceira. A primeira falando da decisão por Deus, rompimento com o pecado. A segunda nos mostrando que para isso a gente precisa buscar a graça de Deus através da oração e dos sacramentos. A terceira nos levou a uma vida no que é bom, no que é certo, no que é reto, no que é virtuoso, distante de todo erro, de todo pecado, de todo vício, que vai nos abrindo mais e mais a graça de Deus. E agora, nesta quarta parte, a penúltima parte do livro, nós estamos entendendo que vamos sofrer muitas tentações para que a gente recue nesta amizade com Deus, para que a gente se paralise nessa relação com Deus, desista da relação com Deus, ou então fique vivendo um grande engano, como a gente vai falar hoje. São as tentações, muitas e muitas tentações, menores e maiores, que virão. E aqui nessa quarta parte, São Francisco de Sales está nos ensinando como lidar com as tentações. Muita coisa boa já passou por aqui, todo esse conteúdo está à sua disposição nas nossas playlists, é só você conferir. Direção Espiritual com São Francisco de Sales, Comunidade Mariana Boa Semente, pesquisa lá que você encontra a playlist com esse conteúdo rico, rico, rico demais. Então vamos rezar para esta segunda parte do capítulo 13, desta penúltima parte do livro Filoteia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, pegue o seu livro Filoteia, Introdução à Vida Devota. Não tem ainda o que é que está esperando, está conhecendo agora esse conteúdo, então vai correndo atrás numa boa livraria católica, no loja física, loja virtual e adquira, tá bom? Olha lá, já estamos na reta final do livro, tem só esse bocadinho aqui, olha quanta coisa a gente já viu, quanta riqueza. Estamos no capítulo 13 desta quarta parte, penúltima parte do livro, e vamos para um segundo episódio desse capítulo 13. São Francisco de Sales aqui começou, tivemos só a introdução, no episódio anterior, nos levando a entender que a vida é feita de momentos bons e momentos mais difíceis, alegres e tristes. Isso não é novidade para mim e para você. A questão é como nós devemos lidar com esta oscilação da vida. E o grande problema é que a gente vai oscilando igual a vida. Tem dia que a gente está com cara de sol, tem dia que a gente está com cara de lua, tem dia que a gente está com o coração frio como a neve, tem dia que a gente está com o coração quente como o sol, e não é este o ideal. A gente precisa de uma estabilidade. Lembra dos termos? Você estava conosco? Olha que termo bonito, não é? Uma igualdade contínua e inalterável. Lembra desse termo? No finalzinho também a gente trazia outra expressão que é muito importante para a gente procurar buscar viver esta estabilidade no nosso dia a dia. Essa maneira de, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, a gente não ficar dentro desta oscilação, desta agitação. Então, é muito importante ter essa estabilidade do coração. Eu tenho certeza que você deseja isto, né? E nós também, essa igualdade contínua e inalterável do nosso coração. Mesmo que as coisas oscilem, variem, a gente pode conseguir isso. E aí São Francisco de Sales disse que para a gente alcançar esta estabilidade do nosso coração, nós precisamos permanecer em Deus, permanecermos imóveis e fixos neste único ponto de nossa felicidade, que é ter somente a Deus em vista. E aí ele deu muitos exemplos, né? Aquele do navio, que as ondas jogam de um lado para o outro, mas dentro do navio tem uma bússola e essa bússola está sempre apontando para a estrela polar, está sempre apontando para o canto certo. Então, nós precisamos desta vontade invariável e continuamente voltada para o amor de Deus. Bom, essa foi a introdução que nós acompanhamos, não é? E São Francisco de Sales dizia que a gente, para chegar nesse ponto, a gente precisa ter essa resolução absoluta de nunca abandonar a Deus, seja nos momentos alegres, mas também seja nos momentos difíceis, nos momentos tristes. E a partir de agora ele vai dar passos bem concretos, né? Reflexões, meditações bem concretas para que a gente possa ter essa realidade de invariabilidade bem presente no nosso coração, tá bom? Então vamos lá. Ele diz assim, além dessa instrução geral, que foi o que a gente viu na primeira parte, né? No episódio anterior, para alcançar essa igualdade contínua e inalterável do nosso coração, que é um sonho para mim, eu tenho certeza que é um sonho para você também, para a gente não viver ora para cima, ora para baixo, ora para um lado e ora para o outro, né? Mas tendo uma vontade invariável e continuamente voltada para o amor,
Primeiro ponto de reflexão: além da instrução geral, é necessário dar algumas regras particulares. Vamos lá? Vamos ver hoje a regra 1 e a regra 2, ok? Regra 1, escute aí. A devoção não consiste, o que é a devoção? Essa nossa relação com Deus, esta nossa proximidade com Deus, esta nossa intimidade com Deus, essa nossa espiritualidade nessa relação com Deus, tudo isso a gente pode dizer que é a devoção, tá bom? A devoção não consiste nessa suavidade, nem nas consolações sensíveis e nesse doce enternecimento do coração, que o excitam às lágrimas e aos suspiros e que tornam nossos exercícios espirituais uma ocupação agradável. Para você entender, é possível que você já tenha ido para uma missa, ido para um grupo de oração, ou feito um retiro, ou então no seu dia a dia rezando um texto, lendo a Bíblia, num cantinho, ou sozinho, ou com algumas pessoas. É possível que você tenha experimentado uma sensação boa, né? Assim, uma presença de Deus, uma paz no coração, uma alegria. Já aconteceu isso com você? Comigo, graças a Deus, muitas vezes, eu acredito que com você também. Pois é, São Francisco de Sales está dizendo que não é isto que caracteriza propriamente que nós estamos tendo uma boa relação com Deus. Talvez você está dizendo, estou decepcionado, eu pensei que eu já estava no máximo da intimidade com Deus. Não, nós vamos ver daqui a pouquinho que é bom sentir isso, é bom experimentar isso, né? Quem não gosta de sentir uma paz, uma alegria, uma segurança, uma presença de Deus, mas não é isto que sinaliza que nós estamos propriamente numa amizade com Deus. Talvez você está dizendo assim, eu não estou mais entendendo nada. Pois preste atenção, fica atento aí que você vai entender. Quer dizer, então, São Francisco de Sales, que essa paz, essa alegria, essa segurança, essa presença de Deus que eu às vezes sinto, quer dizer que isso não significa que eu já estou assim numa grande amizade com Deus? Não, Filoteia, diz São Francisco de Sales. Não, meu irmão, não, minha irmã. A devoção e as doçuras não são a mesma coisa. Devoção é uma coisa, intimidade com Deus é uma coisa. E essas doçuras, essas sensações, essas experiências, outra coisa. Por quê? Vamos entender o porquê agora. Vai ficar claro. Vejam, muitas almas há que, sentindo essas doçuras, sentem tudo isso aí, chora, né? Se emociona. Quando eu escuto aquela música, não tem como não me emocionar, eu choro. Quando eu escuto aquela pregação, ela bate no meu coração e eu me emociono, eu vejo, é isso mesmo, eu tenho que mudar de vida, etc. Tal. Nada contra, agora preste atenção. O problema é que, apesar de todo esse sentimento, de todas essas emoções, de todos esses contentamentos, de tudo isso, muitas vezes acontece que muitas almas não renunciam a seus vícios. E, portanto, não possuem um verdadeiro amor a Deus. E muito menos uma verdadeira devoção. Está começando a clarear, não é? Então, o que vai caracterizar que nós somos realmente amigos de Deus, que nós realmente amamos a Deus, é a nossa mudança de vida. Não é o que a gente sente, não são as nossas emoções. É o que você, digamos assim, vai fazer com elas. Ele vai dar um exemplo agora fantástico da palavra de Deus. Você sabe, São Francisco de Sales pega exemplos da Bíblia, exemplos da natureza, né? Veja esse exemplo aqui da palavra de Deus, se não vai terminar de clarear, o que já começou a clarear para você. Olha lá. Saul e Davi, todo mundo já deve ter ouvido essa história, né? Saul, a partir de um determinado momento, começou a ficar muito enciumado com Davi estava fazendo mais sucesso do que ele, e aí Saul começa a perseguir a Davi, e tem uma hora que Saul está numa caverna, e Davi, ao invés de matar Saul, podia ter feito isso, aí procura nem assustar depois que está fora da caverna, que vai, ei, olha lá, eu estou aqui, eu nem lhe matei. Pronto, olha aqui, ele vai falar sobre isso aí. Ele diz assim, Saul, perseguindo a Davi até o deserto para o matar, entrou sozinho numa caverna, em que Davi estava escondido com os seus. Facilmente, Davi poderia desfazer-se de seu inimigo. Mas não. Davi quis fazer diferente, nem sequer lhe causar medo, contentando-se em o chamar depois que saíra da gruta para fazer ver o que lhe poderia ter feito e para lhe dar ainda esta prova de sua inocência.
Qual foi a reação de Saul? Saul se emocionou com isso aqui. Olha, veja só, a emoção de Saul, olha lá. Pois bem, o que não fez Saul para mostrar a Davi quanto seu coração estava enternecido? Quando Saul viu aquele gesto de Davi, meu Deus, ele podia ter me assassinado, olha o que ele fez. Então, o coração dele ficou muito emocionado. Ele chamou o seu filho, chorou copiosamente. Meu filho, veja o que Davi fez comigo. Chorou, louvou a sua benignidade. Davi é maravilhoso, Davi tem um coração muito bom. Rezou a Deus por ele. Oh, meu Deus, abençoa Davi. Tudo isso. Publicou altamente que ele, disse para todo mundo, olha, ele vai reinar depois de mim, depois de minha morte, e lhe recomendou a sua família, abençoa toda a sua família. Muito bem, atenção, diz São Francisco de Sales, poderia ele, Saul, manifestar maior doçura e ternura de coração? Porque foram gestos assim, cheios de emoção, é verdade? Chorou, falou, rezou, muito bem. Contudo, olha o contudo aqui. Contudo, o seu coração, o coração de Saul, não estava mudado. Era da boca para fora. Era só emoção, era só sentimento. O seu coração não estava mudado. E ele não deixou de perseguir cruelmente a Davi. Olha, não adiantou fazer aquela festa toda se ele continuou perseguindo Davi. Dá para entender? Está começando a entender? Então, não basta só emoção, não basta só sentimento. Tem que ter mudança de atitude para dizer, agora eu sou seu amigo, Davi. Agora eu não vou mais lhe perseguir. Do mesmo modo, pessoas há que, considerando a bondade de Deus e a paixão de nosso Senhor, quanta gente não chora, né? Na Semana Santa, quando vê tudo que Jesus sofreu. Pois é, muita gente, essas pessoas sentem-se com o coração enternecido, a ponto de verterem muitas lágrimas e soltarem suspiros nas orações e ações de graça muito sensíveis, dando a aparência de uma grande devoção. A aparência. Mas, se as pomos à prova, bem depressa se verá que são as chuvas de verão, uma chuva de verão, que passageiras caem em torrentes sobre a terra, mas não a penetram. São chuvas passageiras, elas não se demoram, não dá tempo nem a água penetrar na terra e só servem para produzir cogumelos. Vai só gerar aquele mato mais rasteiro, aqueles cogumelos, não é? Ver-se-á, digo, que essas lágrimas tão ternas caem num coração viciado e não o penetram. São-lhe inteiramente inúteis, são lágrimas sem futuro, é só emoção, não tem profundidade, porque essas pessoas não largariam nem um ceitil de todos os bens injustos que possuem. A gente vê a autenticidade da devoção, da amizade com Deus, são nas obras. Lembra, por exemplo, de Zaqueu? Não ficou só na emoção, né? Zaqueu repartiu os seus bens, deu mais do que tinha roubado. Aí tem uma atitude concreta. Não adiantava Zaqueu ter simplesmente, não, eu não acredito, ele vai descer da árvore, ele está falando comigo, como isso é possível? Não, vai lá para casa, vai jantar lá em casa, meu Deus, e chorar, Jesus, eu não estou nem acreditando. E terminou ali o jantar, continuar o mesmo ladrão de sempre. Esse é o problema. Esse é o problema. E nós vamos ver São Francisco de Sales dizendo que o próprio demônio utiliza isso para enganar a gente, vai deixando a gente só nessa emoção. E que coisa boa, como eu sou íntimo de Deus, veja como eu me emociono, eu choro, eu rio. Fica atento, escute aí, preste bem atenção ao que ele vai dizer. Essas pessoas não renunciariam nem a menor de suas más inclinações e não sofreriam o mais leve incômodo pelo serviço de Jesus Cristo, pelo qual tanto choravam. Todos esses bons movimentos do coração, nada contra se alegrar, nada contra chorar, nada contra se emocionar, porém não passaram de falsos sentimentos de devoção. É uma falsa devoção, porque não se traduz em obras. Lembra? A fé sem obras é morta. Não tem fé aí. É uma falsa fé. Semelhantes aos cogumelos que são um produto falso da terra.
Agora presta atenção, pior, né? É que o inimigo aproveita disso. Ora, o que é mais deplorável é que uma alma enganada por esses artifícios do inimigo se entretenha com essas consolações mesquinhas e viva por aí satisfeita. O inimigo vai engabelando com essas emoções e a gente vai achando que tá bom, que ali já é o máximo. Olha como isso é forte, olha como eu me emociono, e fica inclusive buscando emoções, né? Buscando emoções. Sem aspirar a uma devoção sólida e verdadeira, que consiste em quê? O que é uma devoção sólida e verdadeira? Numa vontade constante, pronta e ativa de fazer o que se sabe que agrada a Deus. Aqui é a prova dos 9. Aqui eu e você, meu irmão, minha irmã, podemos ver se estamos realmente num caminho de devoção, de amizade com Deus. Quando existe no meu coração, quando existe no seu coração, uma vontade decidida, constante, não é? Não, hoje eu quero, amanhã não sei, eu não estou muito... não, uma vontade constante, pronta, né? Eu vou fazer a vontade de Deus, depois de amanhã de noite, não, pronta, eu quero fazer a vontade de Deus. E agora, eu quero agradar a Deus. Isso sim mostra que tem devoção. Com ou sem emoção, se tiver emoção, ótimo, né? Mas não é isso que determina. Tá dando para entender? Vamos lá, mais um exemplo da realidade natural. Sabedoria de São Francisco de Sales. Veja, uma criança entra em choro desfeito, vendo tirar sangue de sua mãe. A criança olha, a mãe está, sei lá, fazendo um exame de sangue, vem, minha mãe, começa a chorar, né? Aquela coisa, minha mãe. Mas se ao mesmo tempo a mãe lhe pede uma bagatela qualquer que tem nas mãos, não lhe dá. A criancinha está chorando ali, aí a mãe, me dê essa sua bolinha. Não. Cadê o amor, né? Cadê a devoção? Semelhantes são a maior parte de nossas ternas devoções. Quando vendo o coração de Jesus crucificado e transpassado de uma lança, vertemos muitas lágrimas. Filoteia, meu irmão, minha irmã, é bom chorar a morte e paixão dolorosas de nosso Pai Salvador, mas por que então não lhe dá o nosso coração e amor que esse querido Redentor está pedindo? Deu para entender? É como alguém, por exemplo, se emocionar porque ouve Jesus dizendo: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Meu Deus, quanto amor, quanta misericórdia. Às vezes se emociona, aquilo é lindo demais, coisa linda e tal. E Jesus está lhe pedindo: perdoe os seus inimigos. Aí chega aí, você para. Não tem perdão. Tem um coração rancoroso, impaciente, intolerante. Percebe? Por que não lhe sacrificamos essas inclinações, satisfações e complacências que Ele nos quer arrancar do coração e com as quais preferimos nos deliciar do que com a sua graça divina? A gente prefere essa coisa mais romântica, mais emotiva do que a graça de Deus mesmo. Diz São Francisco de Sales, não passam de amizades de crianças ternas, mais fracas, fantásticas e sem efeito, que procedem de uma compleição débil e suscetível a movimentos que se quer ter, ou às vezes a impressões artificiosas do inimigo sobre a nossa imaginação. Então, em boa parte, essas sensações, essas emoções são coisas mais movidas pelo que a gente quer ter ou enrolação do inimigo. O inimigo está trabalhando na nossa imaginação, na nossa mente, para que a gente fique se achando assim, talvez assim, muito profundo, muito elevado na intimidade com Deus e, na prática, isso não é real. Ou isso está sendo mal compreendido por nós. Ok? O primeiro item é para dar uma sacudida, né? A segunda regra, ela vai dar uma equilibrada. Nós vamos ver só essa segunda hoje e a terceira e a quarta a gente vê no próximo episódio. Então, essa segunda regra que São Francisco de Sales vai dizer é porque quando a gente escuta um negócio desse, a gente vai começar a ficar com peso na consciência se emocionar, né? Você de repente vai dizer assim, pois eu não quero mais sentir emoção. Eu nem pensar mais em chorar e nem sentir que Deus está presente, porque isso é coisa do inimigo, então isso aqui é coisa da minha cabeça, então isso aqui não é bom, isso aqui é ruim. Não é isso. Você não pode pensar que a devoção é isso, mas não é que necessariamente isso seja ruim. Então vamos escutar essa segunda regra para a gente terminar aqui bem balanceado. Ele diz assim:
Esses afetos ternos e doces são, às vezes, todavia, muito úteis. Opa, nada contra a emoção, o sentimento, a paz, a alegria no coração, né? A consolação de Deus. Isso pode ser bom demais, depende de como você vai lidar com ele. Olha lá. Dão à alma o gosto pela piedade. Olha, você vai rezar, você se sente bem. Isso é bom, é bom rezar. Você vai para a missa e aquela missa enche você de serenidade, de paz. Você foi para um grupo de oração, você foi para um encontro da igreja, um retiro. Isso lhe acalmou, lhe fez se sentir bem. Que bom! Isso vai ter um efeito bom. Você não pode pensar que para por aí, que você vai para buscar essas coisas, mas isso é bom. Confortam o espírito e ajuntam à prontidão da devoção uma santa alegria. Você vai ter aquela compreensão, eu vou rezar, isso vai fazer bem para mim, que torna nossas ações, mesmo exteriormente, mais belas e agradáveis. É o gosto que se tem pelas coisas divinas, do qual fala Davi. Vê se você lembra, na Bíblia está escrito assim, em outras palavras, mas é aquilo, né? Mais vale ficar na casa de Deus do que as alegrias que o mundo me oferece. Certamente a menor consolação que a devoção, que a amizade com Deus nos dá, vale mais em todos os sentidos do que os prazeres mais raros do mundo. Aquilo que você experimenta de alegria, de paz, em um momento com Deus, lendo a palavra de Deus, participando de uma missa, não tem alegria que o mundo possa lhe oferecer que seja maior do que isso. É o leite que nos lembra os favores do Divino Esposo e que a Escritura prefere ao vinho mais excelente. Quem a saboreou uma vez só acha fel e absinto em todas as consolações humanas. Sim, como aqueles que trazem na boca um pouco de erva cítrica, sentem tão grande doçura que não têm mais fome nem sede. Do mesmo modo, aqueles a quem Deus tem dado o maná das consolações celestes e interiores, já não podem desejar ou saborear as da terra, e muito menos aí apegar e ocupar o seu coração. São pequeninos antegostos dos gozos eternos que Deus faculta às almas que o procuram. Você entende? No céu nós vamos ter alegria eterna, vamos ter gozo eterno. E Deus permite aqui e acolá, né? Na vontade dele. Não é a gente procurando isso, procurando a Deus por isso, mas procurando a Deus por Deus, Deus pode permitir, sim, momentos de contentamento, de alegria, de paz, etc. e tal. E quando Deus faz isso, é para a gente sentir um gostinho do céu. É para a gente ter essa antecipação do céu. Lembra aquela cena da transfiguração? Ali, Pedro, Tiago e João experimentaram um pouco do céu. Vinha a cruz logo em seguida, então Jesus meio que antecipou. É isso que São Francisco de Sales está dizendo. Ele diz assim, como uma mãe que atrai o seu filho com doces, ou como o médico que fortifica o coração de uma pessoa fraca com essas águas chamadas cordiais. E são também, às vezes, penhores da recompensa eterna e do seu amor. São sinais, né? Uma forma de atrair, né? Como alguém atrai uma criança com um doce, né? É para algo muito maior, não é para dar o doce, mas é para algo muito maior. Conta-se que Alexandre Magno, viajando por mar, pressentiu que já não estava longe da Arábia feliz, ele estava indo para a Arábia, buscando chegar lá, e ele pressentiu que não estava longe, que estava chegando pelo odor, sentiu o cheiro, não é? Suavíssimo que penetrava nos ares. Aí ele se animou, o que muito contribuiu para animar a sua frota. Está chegando, gente, eu estou sentindo já o cheiro, está chegando. Eis aí como as suavidades da graça entre todas as tempestades desta vida mortal. A vida tem muitas tempestades. Então essas experiências suaves da graça de Deus nos fazem pressentir as delícias inefáveis da pátria celeste, às quais aspiramos. Ou seja, é uma coisa boa. É uma coisa boa. A questão é que eu não posso buscar a Deus por isso ou achar que já estou no máximo da amizade com Deus se eu vou tendo esse tipo de experiência, porque pode inclusive ser só fruto da minha imaginação, pode inclusive ser uma tentação e
Pode até Deus estar me permitindo também, mas eu estou entendendo de um jeito errado. E aí? O que é que eu faço para saber se eu estou no caminho bom, se essas consolações estão vindo de Deus, se essas experiências estão vindo de Deus, ou então é artifício da minha imaginação, ou então é até uma tentação do inimigo para me enrolar e me deixar ali só naquela busca de sensações, de emoções. Como é que a gente faz para ter uma clareza e aproveitar bem esse tempo? Esse é um assunto para o próximo episódio, tá bom? Então, no próximo episódio, São Francisco de Sales vai nos ajudar a fazer essa diferenciação e nos ensinar a lidar com essas experiências boas de tabor, né? de consolação, de paz, de alegria que Deus nos permite, tá bom? Até então, vamos caminhando para viver bem os altos e baixos da nossa vida. Estamos, por enquanto, falando dos altos, né? Dos altos, para manter essa serenidade, essa estabilidade, esta invariabilidade do nosso coração, unidos a Deus. Vamos rezar pedindo esta graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você. Se gostou, diga, deixa o like, o gostei, o joinha, isso é importante. Deixe o seu comentário, você que está conosco pela internet, vá também participando desse momento com as suas partilhas. Se lhe fez bem, se lançou luzes no seu coração, pega a setinha de compartilhamento, envia nos seus grupos de amigos, de família, usa aí os seus contatos privados, liga para alguém, manda uma mensagem, passe adiante essa riqueza que Deus está nos permitindo. E fica o convite para a gente se encontrar, se Deus quiser, no próximo episódio, em mais uma parte desse capítulo 13, que é uma riqueza nessa penúltima sequência do livro Filoteia. Até lá, se Deus quiser, Deus te abençoe e Maria te guarde.